todo fãzinho de mangá e de anime já teve um sonho, né? De fazer um mangá. Todo mundo já... Com certeza. Todo mundo. Cara, eu pago muito pau pra mangaká, pra quem desenha... Pra quem sabe desenhar de verdade, sabe? Porque eu nunca consegui, pô. Sempre foi... Duas coisas que eu sempre... Bom, não é que... Isso nunca foi o meu objetivo. Mas eu sonhava em ter essa habilidade, que era desenhar bem, que era a primeira, e outra, cantar. Era duas coisas que eu achava muito foda. E não é qualquer um que consegue, cara. Infelizmente, eu acho que não é... Eu acho, assim, que dá pra aprender, mas o cara... É igual futebol, pô. Todo mundo pode aprender, mas não vai ser todo mundo que vai jogar igual o Messi e o Neymar. Ah, não. O Cristiano Tem um limite, Ronaldo. tem um teto, né? Tem um teto, Tem um tá teto. ligado? Tem uma galera que nasce com dom, né? E tem uma galera que não tem jeito. A não ser que você aprimore desde muito novo, enfim, igual um Cristiano, mas é muito difícil você chegar no topo desse. E o que eu achava dificuldade, na hora que ele falou tudo pra mim, que aí foi o choque de realidade, véi, não tem como ser mangaká no Japão sendo japonês, porra. Já é difícil pra caramba. Já é difícil. Não tem como, entre aspas, tá? Eu tô Não, falando, não, tipo entendi, assim... entendi. A probabilidade é muito A baixa. proporção É muita gente tentando. É igual você tentar ser um jogador de futebol da Série A aqui no Brasil. É muito difícil. É muito difícil. Nem Série C, Série B. Você tem que comer muita bola pra tu ser um jogador profissional. Você tem que conversar com muito empresário, você tem que engolir muito sapo. Verdade. É a mesma coisa que acontece lá. Imagino, porque essa proporção do futebol faz total sentido, porque eu acredito que o que o futebol é pra gente é o que o anime e o mangá é pra cultura deles, sabe? Então, assim, é muita gente querendo ser. Por isso que eu acho muito foda ter a Shonen West hoje, porque eu não vejo tanto brasileiro tentando e acreditando que é possível, tá ligado? Você criar algo aqui que não faz parte faz parte completamente da nossa cultura hoje em dia, mas a percepção é que não é da nossa cultura. E o fato de não vir da nossa cultura não quer dizer que hoje já não faça parte, tá ligado? E aí eu vou fazer um parênteses pra... Assim, bom até completar sobre da hora. a parada não, pô, do... É que assim, né? Ele tá Cristiano. falando aqui a respeito do, né? O brasileiro, ele tem para com o futebol o que o japonês tem para com o mangá, mais ou menos. Exato. Então a gente chegou numa conclusão aqui, né? Se a gente continuar pensando, a gente vai perceber algumas coisas. Por exemplo, o que o japonês fez? O japonês sempre fez isso, tá? É uma coisa da cultura deles. É um aspecto de humildade de entender que eu ainda não sei fazer isso, mas eu posso aprender. Na época lá atrás, na época do toyotismo, os caras falaram assim, vamos industrializar o Japão? Beleza, vamos trazer os caras pra dar palestra aqui pro pessoal pra poder ensinar os caras aqui a linha de produção e tal, não sei o quê. Mano, hoje em dia o Japão é um polo industrial de tecnologia absurdo. Começou lá atrás com os caras falando assim, vamos chamar o pessoal de fora pra poder ensinar. Quando o Japão... Aí agora vai pro futebol. Quando o Japão vai querer o futebol, pra eles também... Chamam o Zico. Entendeu? O mesmo Japão, que naquela Copa do Mundo venceu da Alemanha e da Espanha com pouco tempo de futebol profissional, porque começou na década de 90, o futebol deles, profissional, e o nosso já tá aí centenário. Cara, esses caras, eles conseguiram trazer o futebol profissional pra lá, e a J-League, né, deles, é uma das que mais tem público e eu não sei se vocês estão ligados nisso. Eles fomentam muito. Fomentam muito. Tá ligado? Então, se o japonês pode jogar bola, a gente pode fazer mangá, pô. Perfeito. Vocês estão entendendo qual é a parada? Caralho, é uma troca. é isso. Só que aí, quem vai ser o nosso Zico? Porque eles levaram o Zico daqui pra lá pra poder incentivar, ensinar os caras. E aí que vem uma coisa que é uma parte que, além do meu caso e do caso do Mateusão, do BA, que a gente fez essa sociedade e tudo mais, a gente fez o Scout. Porque uma editora precisa de um chefe do departamento editorial. O cara que entende da qualidade. Perfeito. Quem que tava em primeiro lugar lá no Scout? Um cara chamado Maurício Osamu Nishikawa. Por quê? Quem é Maurício Osamu Nishikawa? E agora a gente vai falar que isso daí assim, acaba sendo por muitas vezes uma injustiça, assim, sabe? O Brasil tem brasileiros espetaculares que às vezes a gente nem conhece. O cara trabalhou quase 20 anos na indústria de produção de mangá japonês, mas não é assim, na editora... Não, nas maiores do mundo, entendeu? Eu tô falando, assim, de mangás que foram publicados, Jump, entendeu? Da Shueisha, Kodansha, Kadokawa, Shogakukan, são as maiores editoras, porque, assim, talvez as pessoas não saibam, mas o Japão é o maior mercado editorial do mundo. Isso daí, jornal, revista, mangá, eles imprimem mais papel para mangá do que para papel higiênico. O bagulho lá é muito doido. Caraca, absurdo. É absurdo. É um volume, assim, absurdo. E eles exportam isso pro mundo todo. Tanto do ponto de vista de conteúdo, quanto de material. E aí ficou o negócio. O cara tem 20 anos.
Ele trabalhou em mais de 30 estúdios diferentes de mangá. Olha a experiência desse cara. Esse cara... Em loco, lá no Japão. Lá no Japão, Tóquio. Lá Ele nas maiores trabalhou do mundo. é como se ele fosse para Hollywood e ele trabalhasse assistente do James Cameron durante 16 anos. É mais ou menos Entendeu? isso. Porque para quem ele trabalhou, aí só para fazer um preâmbulo, Claro. a galera geralmente fala que Dragon Ball é o pai dos animes, né? É o Sim. pai dos animes, o Naruto vem com a roupa laranja e tal, porque o Goku tem a roupa laranja. Perfeito. O Luffy é meio espalhafatoso, porque o Goku é um personagem espalhafatoso, comilão. O Gon, ele é daquele jeito com Killua, porque eles pegaram Trunks e Goten, enfim. São vários, né, conceitos parecidos aí. E aí, pra Dragon Ball existir, também teve que ter uma obra, né? É isso aí. E aí que a gente vai entrar. Porque é o seguinte. É igual ele falou. Se Dragon Ball é o pai dos animes de batalha, shonen, aquele shonenzão clássico. Então, essa obra que a gente vai falar aqui é o avô. Por causa da importância. Que é o Hokuto no Ken. Perdoa o meu inglês aqui, mas fala aí, Matheus. First of the North Star. Exatamente. Né? Que é o punho da estrela do norte, né? Seria a tradução aqui no... Que é simplesmente da Jump, que né? A Weekly Shonen Jump é a maior revista, né? Almanac de mangá, assim, do mundo. E nessa revista é o 12º mangá mais vendido de todos os tempos. O que tem nesse... Que virou meme no mundo todo? A galera conhece pelo meme, né? Que é aquele... Omae wa mou shindeiru. Ai, Nani! Nani! Você lembra disso? Pô, Você é lógico. Então, aquele meme, aquele anime lá, ele é extremamente... Ele tem contratos exorbitantes com a SEGA no Japão. Que a SEGA no Japão, ela tem muito esse lance de play center, sabe? Saquei. Então tem muito play center, mexe com patinho, com essas coisas. Tem contratos, assim... Cara, que é extremamente consolidado em todo o território japonês, fora do Japão também. Cara, Estados Unidos o pessoal conhece muito. Eles são apaixonados, pô. Cara, Estados Unidos o pessoal conhece muito, respeita muito, né? Demais. Eles são apaixonados no nível que eles amam Bleach. Bleach praticamente voltou por causa do amor do americano, né? Praticamente. Mas por que a gente tá falando isso? Porque o Tetsuo Hara, que é o autor do Hokuto no Ken, o Maurício Osamu, que hoje é chefe do departamento editorial da Shonen West, ele foi o chefe da equipe de assistentes, ele era o braço direito do Tetsuo Hara. Caraca. Então, assim, é muita experiência. É só pra galera entender, tá, gente? É muita experiência. O assistente lá no Japão, ele já é uma profissão muito escandalosa, muito... Hypada, pô. Hypada. Ela já é muito hypada, a profissão de assistente. É como se você fizesse parte ali da comissão técnica de um time de futebol. Perfeito. Entendeu? Ele era o chefe dos assistentes. Então, ele era o braço direito do mangaka. Então, por exemplo, ele entendia todos os meandros da quadrinização, do volume, distribuição, luz e sombra, tudo do que um mangaka lendário... repito, lendário. O Tetsuo Hara é um mangaka lendário. Não, ele é absurdo. Todo mundo, assim, paga pau nele. Ele é lendário. Ele era o cara, o braço direito que conseguia replicar aquele traço, trazer uma perspectiva para novas pessoas que estavam trabalhando ali e ter conversa direta com vários outros monstros da indústria que estavam ali naqueles arredores. Ele trabalhou com gente que hoje é mangaka profissional no Japão e que tá ali, tá junto. Assim, velho, a história do Sensei... A gente chama ele de Sensei. Ah, desculpa. Com respeito. Porque ele também é professor de uma escola chamada Micho Arts Studio. E foi assim que a gente... Lembra que eu falei que ele tava no primeiro lugar do Scout? É aquela parada, mano. A gente falou, cara, a gente vai ter que comer muita canjiquinha pra poder chamar um cara. A gente tá começando aqui... Cara, quando nesse momento ele tava no Japão ou no Brasil? Quando você Nesse momento ele tinha voltado pro Brasil. E a gente já tinha feito esse scout, já sabia. Então a gente falou assim, não, por uma falta de respeito que seria a gente entrar em contato com ele de qualquer forma, vamos validar pelo menos o projeto, fazer um negócio bonitinho aqui e tudo mais. Quando a gente tiver um pouquinho mais um plano de negócio, entendeu? Já tínhamos o plano. Exato. Só que a gente consolidou um pouquinho mais pra ficar um pouco mais palpável pra ele, sacou? Aí você sabe como é que é, né? Nicho é assim. Tem um cara que conhece não sei quem, que papapá. E o cara virou e falou assim, ele tá interessado em conversar com vocês. Aí falou, opa, não é a gente indo nele. É ele vindo até a gente querendo conhecer. Quando a gente sentou pra conversar, foram várias reuniões, mas justamente pra ele poder confirmar se a mentalidade que a gente ia fazer essa tentativa era a mesma mentalidade, entende? Que ele julgava que, pô, se a gente for por esse caminho daqui, não vai dar certo. Deixa eu ver se eles estão conseguindo ver de um jeito mais amplo, de um jeito mais total,
o cenário. De né? forma macro, né? Vocês De estão olhando forma macro. Isso. Você tá conseguindo enxergar com clareza. E aí, foi nessas conversas que ele entendeu. E uma das coisas que pegou muito a parte, assim, de convencimento a ele participar do projeto, claro, tirando, assim, da parte que a gente se identificou, né? Pô, ele é uma pessoa com uma índole positiva, a gente também não tá aqui pra brincadeira. Ele falou, pô, vamos tentar fazer a coisa acontecer. A parada meio que o sangue também bateu, entendeu? Bateu. Foi bem legal, porque a gente já se tornou amigo em pouco Maneiro tempo. demais. Então facilitou esse processo, é lógico, né? Profissional não necessariamente precisa de construir uma amizade ali. Mas isso foi um facilitador gigantesco, porque a gente tinha ideias parecidas. Sim. Né? De como a gente gostaria que as coisas seguissem, né? Não num posicionamento de que... a gente não tem essa pira, tipo assim, a gente quer ser messias do rolê, a gente quer mudar o que já tem. Estamos vindo pra agregar. A gente só quer agregar. E ele é o mesmo pensamento dele. Gente, a gente respeita o rolê que todo mundo tá fazendo, quem já fez história, quem quer fazer história mais pra frente de uma forma diferente, não tem problema. A gente quer fazer uma parada porque a gente sabe que, cara, a gente tem espaço pra isso. É igual, pô, eu não quero... não é que eu não gosto de morango, né? É porque eu quero que tenha manga também na minha horta aqui. Entendeu? Eu só quero comer dos dois. Eu quero comer manga, eu quero comer morango. E eu sei que essa manga pode vender pro mundo todo. Falando a grosso modo, assim. E uma coisa bacana também é que o Maurício Souza ele não tava sozinho. A Ellen, que é a pessoa que tava junto com ele e fazendo a frente ali, né, o direcionamento da escola, era uma pessoa que a gente falou, cara, dá pra confiar nessa galera aqui. Porque eles estão... Ela foi uma pessoa que ela batalhou aqui no Brasil, a Ellen, né? Ela tem mais ou menos a mesma faixa de idade assim que eu. Batalhou aqui no Brasil pra poder ir pro Japão e estudar mangá em Tóquio com os caras lá, entendeu? Então foi o corre dela. Enquanto uns trabalham, sei lá, e não tem problema nenhum, né? Trabalhar pra juntar um dinheiro pro entretenimento, uma parada. A menina tava correndo atrás do sonho dela. E nisso, ele viu valor nela. Assim como ele viu valor também na iniciativa que a gente estava tendo da Shonen West. E aí, qual que era o ponto dele? Ele falou, mais cedo ou mais tarde eu ia precisar de parceiros para poder ter a editora. Porque uma escola... Tá bom, eu tenho a escola, eu vou formar aqui pessoas capacitadas, e eles vão para onde? Entendeu? A vascularização e a saída dessa galera vai para onde? Ele já tinha uma escola nesse momento, então? Nesse momento, era um pouco mais recente, mas já tinha a escola. Entendi. Né? Então, qual que era o ponto? Ele sempre teve uma ideia que foi uma das coisas que a gente mais se identificou. Não adianta aparecer uma editora aí sozinho. Não adianta aparecer um canal de YouTube sozinho. Não adianta aparecer uma escola sozinho. A gente precisa de uma parada chamada ecossistema. Para esse cenário ir evoluindo a longo prazo. Não adianta entrar nessa afobado também, que não vai acontecer do dia para noite. E a gente vai tentar fazer essa parada acontecer, todo mundo batalhando junto e criando nosso espaço no futuro. É assim que foi no Japão, é assim que foi na Coreia, que se você pegar na metade da década de 90, tinha esse tanto de conteúdo coreano pulando pra lá e pra cá, igual tá tendo hoje em dia. Não tem, mas lá na Coreia teve um negócio chamado Hallyu. Eu não sei se é essa a pronúncia certa, mas é H-A-L-L-Y-U. E que é o quê? O governo japonês e o pessoal que estava ali em volta do cenário entendeu, coreano, entenderam que se eles se juntassem, trocassem ideia e todo mundo fizesse a parte dele, eles iam desenvolver uma coisa chamada ecossistema. E eles iam conseguir promover isso pro mundo todo. Ué, tu curtiu o conteúdo que tu acabou de assistir? Então deixa teu comentário aí, curte e compartilha com teus amigos pra geral ficar no hype. Não esqueça de seguir @HypeTalksBR em todas as redes sociais. Valeu? Tamo junto e até a próxima.